Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um módulo do nosso curso Locução Publicitária, Vivendo da Sua Voz. E nesse módulo nós vamos falar de um assunto extremamente importante para a boa locução, que é a respiração. Mas, Deoglécio, eu vou fazer locução, eu não vou ficar respirando. É óbvio que você vai respirar. Para fazer uma boa locução, você precisa também ter uma boa respiração. Mas como assim? Vamos fazer um teste prático? Junto comigo, vou botar um texto aqui na tela. Você vai soltar todo o ar para fora dos seus pulmões e logo em seguida você vai tentar ler o máximo de palavras possíveis desse texto aqui. Junto comigo, vamos? A amizade consegue ser tão complexa. Não dá para ler. Porque você precisa ter ar nos seus pulmões para naquele momento em que você exala o ar, você bota o ar para fora, vibra as suas pregas vocais para você emitir som. Então, a locução depende diretamente da sua respiração. Agora vamos fazer o contrário. Vamos encher os pulmões de ar. Não se preocupe em fazer isso de forma correta ou não. Nós vamos aprender isso depois. Mas vamos fazer esse teste. Encha os seus pulmões de ar e tente novamente ler o máximo de palavras possíveis desse texto. Junto comigo? Vamos? A amizade consegue ser tão complexa, deixa uns desanimados, outros bem felizes, é a alimentação dos fracos, é o reino dos fortes. Faz-nos cometer erros, os fracos deixam ir-se abaixo, os fortes erguem sempre a cabeça e assim assumem-os, sem pensar. Bom, li bastante coisa. Por quê? Porque eu tinha ar para fazer vibrar as pregas vocais, sem ter que tomar ar novamente. Mas por que tantas pessoas respiram mal e tantas pessoas sabem respirar de forma correta? A respiração correta é algo que se aprende, mas mesmo aprendendo, há algo que influencia e muito na nossa respiração. Em muitos cursos de locução por aí e vídeos pela internet, você vai encontrar várias pessoas te ensinando a respirar bem, de forma correta, usando o diafragma, que é uma das coisas que nós vamos aprender aqui na questão da respiração. Mas o que muitas pessoas não te dizem é que o seu lado emocional implica diretamente na sua respiração. Sim, exatamente. Então, você precisa ter um bom controle emocional para também ter uma boa respiração em todos os momentos. Se você estiver sozinho no seu estúdio, sozinho diante de um microfone para gravar, talvez seja muito mais fácil. Mas para uma pessoa tímida, cercada de outras pessoas ao seu redor, para gravar, é bem mais complicado. E de repente, aquela pessoa que começa a gravar e tem talvez uma palavra complicada no texto e você erra uma vez, você erra duas vezes, você erra três vezes, e quanto mais você erra, mais você vai errando e você começa a ficar nervoso, nervosa. Não é assim que acontece às vezes? Pois é. Isto é uma questão emocional. E isto precisa ser resolvido para que em todos os momentos, com gente em volta ou não, errando ou não, você tenha a tranquilidade de recomeçar, respirar bem e gravar o seu texto. Obviamente que nós não vamos conversar nesse curso sobre questões emocionais, porque isso é uma outra área de outros profissionais, de um psicólogo, psicóloga. E cá entre nós, todos nós, sem exceção, deveríamos frequentar vez ou outra um psicólogo ou psicóloga para enfrentar as nossas questões emocionais que todos nós temos. Dito isto, eu gostaria de sugerir para você que você vá até o YouTube, por exemplo, e procure vídeos de treinamentos emocionais, de treinamentos para tranquilidade. Você pode, por exemplo, botar um fone de ouvido, botar uma música tranquila, se deitar, fechar os olhos e ficar imaginando uma praia, imagens bonitas, o céu. Então, há diversas formas de você treinar sua tranquilidade. Ao mesmo tempo, você vai treinando também a sua respiração junto com essas músicas levinhas que você pode estar ouvindo. Isso ajuda bastante na questão da tranquilidade. Imagine você com
o local onde você está gravando cercado de pessoas, né? Bota isso na sua cabeça, isso vai diminuir bastante essa questão da timidez ou questões emocionais relacionadas a pessoas que estão te vendo gravar. Agora, vamos partir para o que eu realmente entendo, que é sobre a locução e a respiração. Nós fizemos esse teste no começo, né? Você viu que a respiração é realmente muito importante para a boa locução. Por quê? Porque quando você respira bem e você junta bastante ar, né, nos seus pulmões, você consegue ler o máximo de texto possível e você consegue terminar as frases nas vírgulas e pontos da maneira correta, sem deixar cair o tom da voz. Você conhece o diafragma? Bom, talvez você conheça. Para quem não conhece, o diafragma é um músculo que fica posicionado entre o estômago e os nossos pulmões. Nesta imagem você pode ver exatamente onde ele fica, né? A posição ali em cima os pulmões, abaixo o sistema digestivo. Já nessa imagem você pode ver como o diafragma se movimenta. Quando você inala, quando você respira, que você puxa o ar, o diafragma contrai, mas ele vai para baixo. Assim, dessa forma, ele abre mais espaço para os pulmões, né? Quando você exala, que você bota o ar para fora, o diafragma relaxa e ele se movimenta para cima. Dessa forma, ele aperta os pulmões e o ar sai. Então, usando o diafragma, nós podemos treinar nossa respiração para tomar a maior quantidade de ar possível para os nossos pulmões. Quando você respira e você respira apenas aqui em cima, sabe quando você respira e estufa o peito assim? Você junta pouco ar. Por quê? Porque você está contraindo o seu diafragma para cima e sobra pouco espaço aqui dentro. Então, se você respira dessa forma, você junta pouco ar, você consegue ler poucas frases. Mas se você treina e você respira mais pela barriga, exatamente. Sabe, quando você enche a barriga, você está ajudando o diafragma a se contrair para baixo. Então sobra mais espaço para os pulmões realmente se encherem de ar, tá? E aí você vai estar usando então o diafragma para ajudar na sua respiração, vai estar tomando mais ar e vai ter mais tempo para ler as suas frases, para ler os seus textos. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui na prática como funciona. Veja bem, estou aqui de lado e quando eu respiro, sem usar o diafragma e usando apenas o tórax enchendo aqui em cima, olha como meu peito faz. Nós estufamos o peito, mas é pouco ar, dá para falar muito pouco. Quando você usa o diafragma e você o contrai para baixo, respira enchendo a barriga, viu a minha barriga? Então você tem muito mais ar para poder ir falando e 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 falando enquanto o ar acaba. Viu só? Respirando, usando diafragma, barriga. A posição do seu corpo em que você fica também para poder fazer a locução vai te ajudar ou te atrapalhar bastante em relação à tomada de ar que você faz para poder fazer a locução. No meu caso, por exemplo, eu costumo fazer locução geralmente sentado aqui no estúdio. Faço locução em pé também? Sim, tranquilamente, mas geralmente eu faço sentado. Você precisa ter uma boa postura para conseguir respirar bem. Neste caso aqui, por exemplo, eu estou sentado corretamente. A minha coluna está totalmente reta, encostada na cadeira, né? O apoio serve para isso. A parte das nádegas estão também aqui encostadas na cadeira, então estou posicionado corretamente. Isso facilita bastante na sua respiração. Tem gente, por exemplo, que vai se sentar assim. Está errado. Tem gente que vai se sentar assim. Também está errado. Então, se você se senta de qualquer maneira que não seja a postura correta, reta, ereta, treine muito para você se acostumar. A partir de agora, se policie, porque isso vai facilitar muito na sua respiração. Se você faz locução em pé, o caso é o mesmo. A sua postura é assim,
É assim? Tenha uma postura reta, correta, ereta. Vai facilitar muito na sua respiração. Agora, vamos fazer um exercício juntos, colocando em prática essa técnica do uso do diafragma que você aprendeu? Nós vamos ler juntos esse texto que está aparecendo no vídeo para você. Junto comigo, você vai tomar para dentro todo o ar que você puder, vai puxar todo o ar que você puder, usando o diafragma, ou seja, respirando com a barriga, não é? O diafragma vai se estender para baixo e você vai conseguir colocar mais ar nos seus pulmões. E aí nós vamos ler o máximo de palavras possíveis. Vamos lá? Juntos? Nos movimentos respiratórios, o diafragma possui uma função primordial, uma vez que a movimentação desse músculo altera significativamente o tamanho vertical do tórax. As fibras do músculo do diafragma convergem para uma região tendinosa chamada de centro tendiníneo, localizada no centro da cúpula. Bom, para mim deu, mas li bastante. Você também conseguiu? Talvez até mais do que eu. Ótimo! Isso significa que você conseguiu treinar e usar o seu diafragma. Treine isso muitas e muitas vezes. No próximo módulo, nós vamos falar sobre dicção, ou seja, a boa pronúncia, a pronúncia correta das palavras.